Olá, eu sou Daniel. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o texto de Romanos 10:17 e algumas respostas e decisões baseadas nesse texto, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos passar pela história de alguns personagens para entender esse texto. Quando Paulo fala de ouvir, não se trata apenas de escutar a palavra. Tanto que, no versículo 18, ele confirma que todos ouviram. Porém, esse ouvir é igual a escutar e compreender a palavra escutada. Jesus explica isso na parábola do semeador. No livro de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 23, ele fala que a única terra, ou o único ouvinte que conseguiu produzir foi o ouvinte que teve a capacidade de compreender a palavra. A nossa fé está ligada ao quanto sabemos, mas está muito mais ligada ao quanto compreendemos do que estamos ouvindo. Por isso que a Bíblia fala, para a gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais a gente conhece, mais temos a capacidade de ouvir com fé. O nosso primeiro personagem está no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." A compreensão de Gideão dessas palavras está na resposta que ele deu. Ele respondeu o seguinte: "Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?" A perseguição que eles estavam passando. "E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu?" Gideão acreditava no seu coração que se Deus estivesse com eles, não estaria acontecendo tudo aquilo. Porém, Deus não os abandonou, só os entregou na mão dos midianitas, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A compreensão de quem Deus é e tudo o que Ele já fez compete com a nossa capacidade de entender o que Ele está falando agora. No texto de Romanos, Paulo está falando dos judeus. Eles não entenderam o chamado do Messias por causa das obras que Deus já tinha feito. Eles acreditavam que seria como foi com Moisés. Deus pegaria o povo judeu, livraria das mãos dos inimigos, porém o Messias veio de forma diferente. Veio trazendo a graça e a misericórdia. Isso dificultou a compreensão deles. O que Gideão entendia era que Deus era capaz de livrar eles da mesma forma que livrou os seus pais. Isso é o suficiente para a nossa fé. A gente precisa entender quem está falando e o que ele está falando, sem medir os nossos recursos e as nossas capacidades, mas olhando para quem está falando e o recurso de quem está falando. O nosso segundo personagem está no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 11. O sacerdote Zacarias entrou no templo para oferecer o incenso. Um anjo apareceu e disse: "Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João." E continuou dizendo a Zacarias toda a revelação. A resposta dele foi: "Como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade." Zacarias com certeza conhecia a história de Abraão, mas não compreendia o poder de quem estava falando com ele. O mesmo Deus que falou a Abraão que daria um filho, mesmo sendo em avançada idade e com uma mulher estéril, estava falando com ele. A resposta de Zacarias foi: "Como vou saber isto? E não como vou fazer isto?" Isso nos ensina
que ele não acreditou na capacidade de Deus fazer o que estava falando. O anjo fez ele ficar mudo até a criança nascer. Deus deu um filho a ele porque eram os planos do Senhor e porque ele estava orando por isso. Porém, não ficou sem punição por causa da sua incredulidade. No mesmo capítulo, no versículo 28 em diante, o anjo apareceu a uma moça chamada Maria e disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, vendo isso, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Ou seja, ela ficou meditando ou pensando qual seria o peso da afirmação. Então disse o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, que reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha a resposta de Maria. Como se fará isso, visto que não conheço varão? Essa resposta mostra que ela acreditava na capacidade de Deus e ela compreendia o que Deus estava falando. Então ela respondeu não de acordo com os seus recursos, nem com a sua capacidade, mas respondeu de acordo com quem estava falando e o que ele estava falando. Vamos ver mais um texto para compreender como Deus reage às nossas respostas. No livro de Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 7 em diante, diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, por onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: Estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Deus perdoou todo o pecado do povo, mas não perdoou a sua incredulidade. Mesmo eles vendo tudo o que Deus fez e estava fazendo, eles não acreditaram em Deus. Por isso Deus jurou na sua ira, dizendo que eles não entrariam na terra prometida. A nossa fé está baseada naquilo que acreditamos. Se nós cremos realmente que Deus fez tudo o que Ele fez no passado e que Ele pode fazer hoje, a nossa resposta ao que Ele diz hoje ou ao que Ele já disse sobre nós mostra isso. Vamos ouvir com base na sua palavra, na sua salvação, na criatura. Tudo que Deus já fez ou toda a sua palavra nos dá uma base para ouvir com fé tudo que Ele está falando hoje ou tudo que Ele já falou ao nosso respeito. Deus te abençoe. Se esse conteúdo fez sentido, deixa o teu comentário e o teu like